Boa noite. É sempre um prazer, uma alegria a gente estar reunidos, e especialmente quando estamos reunidos num propósito tão importante, tão significativo nas nossas vidas, que é o estudo e o conhecimento da verdade, e o estudo e o conhecimento da doutrina de Jesus e da doutrina espírita. O tema da nossa exposição de hoje vai ser a parábola do bom samaritano. E antes de começar, eu queria dizer para vocês que tem um sentimento que tem mexido um pouco comigo e que eu acho que tem sido, de certa forma, o motor das atividades que a gente tem tentado realizar. Que a gente percebe esse momento que nós estamos vivendo no planeta, esse momento que nós sabemos de transição planetária, onde um ciclo psíquico, um ciclo moral nosso, um ciclo do nosso processo de evolução chega ao fim e outro se inicia, onde a gente está numa culminância de todo um ciclo evolutivo, de um processo, né, e outro ciclo que se inicia, é um momento bastante intenso nas nossas vidas. Na nossa vida, encarando ela do ponto de vista de almas eternas que somos, das milhares de encarnações que temos e que já tivemos, eu tenho certeza absoluta que, sem dúvida, essa encarnação é a mais importante de cada um de nós, justamente por estarmos vivendo esse momento tão importante de transição, onde realmente nós temos a disponibilidade de tudo, né, e onde a nossa maturidade é colocada à prova, né, porque nós temos a opção de escolher, de exercer a nossa vontade, de realmente demonstrar que compreendemos a lei divina e que somos capazes de atuar de acordo com ela por vontade própria. E então esse momento, ele é um momento conturbado e mexe muito com todos nós, né? O ambiente psíquico, de um modo geral, do nosso planeta, a gente percebe isso claramente o tempo todo, é um ambiente pesado, com muitas inquietações e muitas ansiedades. E eu acredito, e o sentimento que vem me movendo, que vem me comovendo, é que a doutrina espírita está para nós por um motivo especial. Muito além do motivo da construção da reforma íntima de cada um, que é um motivo, mas ela também está para nós como uma ferramenta para a construção desse novo mundo de regeneração, né? E talvez o Espiritismo tenha a responsabilidade de ser uma liderança nesse movimento, nessa transformação, né? Nós, espíritas, temos a responsabilidade de, nas nossas atitudes, sermos condizentes com o mundo de regeneração que nos aguarda, e de liderarmos essa transformação, para que essa ruptura, para que essa transformação possa ocorrer com a menor dor possível. E isso tem realmente mexido com, e parece que onde eu olho, parece que todos os lugares eu enxergo isso, né? Cada vez mais está mais claro essa questão, né? Que a gente precisa assumir essa questão, essa responsabilidade. E quando a gente se propõe a estudar a verdade, estudar o Evangelho, estudar as leis divinas, a gente tem que sempre ter isso em mente, né? Que a nossa proposta de estudo e de reflexão não é uma proposta de estudo intelectual apenas. Não é apenas um exercício intelectual de compreender, analisar, interpretar, né? Encontrar as nuances, as diferentes características que a gente pode interpretar de uma forma ou de outra, por um exercício de apenas encontrar essas características. Mas ela é importante para que a gente possa, em compreendendo essas leis divinas, em compreendendo os ensinos de Jesus,
possamos internalizá-los e agir. Não simplesmente como atores da nossa transformação, mas como atores da transformação do mundo, do planeta em que vivemos, do mundo em que vivemos. Né? E eu acho que nessa parábola a gente vai encontrar essa mensagem também, a necessidade da gente agir, né, no mundo em que vivemos. Quando a gente se propõe a estudar o Evangelho de Jesus e a doutrina espírita e a lei divina como um todo, né, a gente vai entender que a necessidade desse estudo, desse entendimento, vem do próprio ensinamento de Jesus, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que é um conhecimento já também que os gregos gostavam muito de expor. É a necessidade do entendimento, do estudo e do conhecimento para aumentar a nossa liberdade. Por que é isso? Porque isso é o nosso processo evolutivo, é assim. Nós somos todos criados simples e ignorantes. E caminhamos nesse processo evolutivo ganhando cada vez mais complexidade, ganhando cada vez mais conhecimento, desenvolvendo cada vez mais os nossos potenciais divinos, né? Já que somos criados à imagem e semelhança de Deus, ou seja, somos criados com os potenciais divinos dentro de nós. E a nossa caminhada evolutiva é justamente esse processo de desabrochar esses potenciais divinos. Então, o estudo da verdade, conhecer as coisas, conhecer a lei divina, conhecer a lei natural, faz parte dessa caminhada, porque quanto mais nós conhecemos do mundo, mais complexos nós nos tornamos, mais a gente caminha na nossa evolução. E então a gente vai cada vez mais se aprofundando, a gente vai cada vez mais tentando tirar das mesmas fontes coisas novas. Porque quanto mais a gente tem complexidade, quanto mais a gente entende as coisas, mais a gente tem capacidade de interpretar e de extrair novos elementos dos ensinamentos, né? Então nós vamos fazer o estudo da parábola, e aí a gente tem que ter isso em mente, né? Que para interpretar os ensinamentos, esses ensinamentos de Jesus, nós precisamos percorrer diversos níveis de interpretação. Desde entender o que é que a palavra que está lá está querendo dizer, por que é aquela palavra ou não outra, naquele contexto daquele livro, também o contexto histórico, o contexto cultural daquele ensinamento, até a gente chegar, de fato, ao espírito do ensinamento, né? Ou seja, aquilo que realmente, aquele conteúdo espiritual, né, que realmente acrescenta ao nosso ser espiritual. Porque se a gente não fizer isso, a gente corre o risco de interpretar muito rasamente os ensinos de Jesus. A gente corre o risco de fazer interpretações pueris, literais, irresponsáveis, né? Nessa parábola, por exemplo, do bom samaritano, a gente corre o risco de achar que é simplesmente uma exortação ética, de fazer o bem para o outro ali, e quando tem muito mais, tem muitos elementos que a gente pode trazer, acrescentar, e isso trazer em resultados, não apenas intelectuais, mas em resultados para o nosso espírito, para que a gente possa aplicar na nossa vida e modificar. Allan Kardec, no primeiro livro, no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, ele coloca assim, ele coloca a citação de Jesus: não vim destruir a lei, né? Ou seja, Allan Kardec está dizendo que o Espiritismo também não vem destruir a lei, né? Então, quando o codificador coloca isso no Evangelho, né, e quando os Espíritos dão as mensagens que explicitam a sequência da revelação divina, né, Allan Kardec está respeitando uma das leis divinas, uma das leis naturais, que é o espírito de sequência. Na natureza existe um tempo para cada coisa. Quando nós fomos criados simples e ignorantes, nós tínhamos os potenciais divinos, mas não estávamos com os potenciais desenvolvidos.
Nós precisamos percorrer o caminho da evolução. Quando nós plantamos uma semente, existe o tempo da semente, o tempo de germinar, de crescer, de florescer e de então frutificar. Ninguém planta uma semente hoje para colher o fruto amanhã, porque a natureza imprime um ritmo às coisas. Faz parte da lei natural, esse ritmo, esse tempo, o tempo das coisas, existe uma sequência. Então quando nós vamos fazer uma atividade, nós planejamos a atividade, nós programamos, sequenciamos, colocamos ela no tempo, as sequências, o que uma coisa depende da outra. Então, se nós, que somos bastante imperfeitos, a gente já compreende que existe o tempo de cada coisa, que a gente precisa planejar quando nós vamos fazer uma atividade maior, Deus, que é perfeito, que é absoluto em todas as perfeições, Ele sabe melhor que a gente, também sabe planejar muito bem. Então, a espiritualidade maior, quando, exercendo a vontade divina, vem nos educar sobre a lei, também respeita o espírito de sequência, também respeita o nosso processo evolutivo. E por isso que a revelação divina também segue uma sequência, segue uma lógica. Então Allan Kardec e a espiritualidade vai nos colocar no Evangelho segundo o Espiritismo. A primeira revelação, a revelação mosaica, a segunda revelação, que é o próprio Evangelho de Jesus, e a terceira revelação, o Espiritismo. Jesus fez uma referência a isso, numa das parábolas, a parábola que a mulher vai fazer um bolo e ela usa 3 partes, ela divide em 3, ela coloca uma, depois a outra, depois a terceira. Então Jesus fazia uma referência já a essas 3 revelações. Não é o motivo do nosso estudo aqui, mas é bom a gente entender que existe essa progressão na lei. Em tudo existe essa progressão, e também na revelação da lei divina. Então, cada vez mais, a gente se aprofunda cada vez mais na lei divina. E a doutrina espírita, ela vem trazer um aprofundamento e uma abertura muito grande nesse leque de visão da lei divina, das leis naturais. E o que a gente não pode confundir é que a lei, ela é imutável. A lei não muda. Porque sendo Deus perfeito, Deus criou a lei perfeita. Certo? Então a lei não muda. O que muda é a nossa capacidade de enxergar a lei, de enxergar a natureza, de enxergar a lei divina. Então, conforme nós vamos crescendo em complexidade, em conhecimento, quanto mais a gente sabe, mais a gente é capaz de enxergar coisas novas dentro da natureza. Aquilo já estava lá, mas a gente passa a ser capaz de enxergar. É por isso até que na tradição judaica, eles falam das interpretações, e eles costumam dizer que a Torá tem 70 faces. Na tradição judaica, o número 70, ele se refere a algo, quando ele diz 70, ele quer dizer muitos, incontáveis, inumeráveis. É por isso que perdoar 70, não é 7 vezes, mas 70 vezes 7, ou seja, incontáveis vezes. Então dizia que a interpretação da lei, da Torá, tinha 70 faces, justamente isso. E eles têm uma tradição muito grande de interpretação da lei, da primeira revelação. Então os rabinos, os judeus estudiosos, eles têm essa cultura de interpretação da lei. E essa compreensão que existe uma unidade na lei divina, é fundamental para a gente entender o ensino da parábola. E essa questão da interpretação da lei também é bastante importante, até porque a parábola vai falar justamente disso. Esse é o tema da parábola, é a interpretação da lei divina. E então a gente precisa estar atento a isso, e mais do que isso, a gente precisa entender que a revelação espírita, ela é como se fosse um novo filtro,
um filtro mais puro, talvez, do que os outros, ou ele removeu algumas impurezas na nossa capacidade de enxergar a lei divina. Então a gente consegue cada vez mais enxergar com mais profundidade e com mais clareza os conhecimentos divinos, com mais racionalidade, com um entendimento cada vez melhor. Eu vou ler a parábola para vocês. Bom, essa parábola está em Lucas, capítulo 10, de 25 a 37. Eis que certo mestre da lei levantou-se para testá-lo, dizendo: Mestre, depois de fazer o que herdarei a vida eterna? Ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? Em resposta disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua mente, e o teu próximo como a ti mesmo. Jesus responde: Respondeste de forma justa, faze isto e viverá. O mestre da lei, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: Quem é meu próximo? Prosseguindo, disse Jesus. Aí Jesus conta a parábola. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes, os quais, depois de havê-lo despojado e espancado, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Por coincidência, certo sacerdote descia por aquele caminho e, ao vê-lo, passou pelo lado oposto. De forma semelhante, também um levita que vinha por aquele lugar, ao vê-lo, passou pelo lado oposto. Certo samaritano, em viagem, veio até ele e, ao vê-lo, compadeceu-se. E, aproximando-se, atou os ferimentos dele, derramando óleo de oliva e vinho. Após colocá-lo sobre seu próprio animal de carga, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirando 2 denários, deu-os ao hospedeiro e disse: Cuida dele, e o que gastares a mais quando eu retornar, te pagarei. Qual desses 3 te parece ter se tornado o próximo do que caiu nas mãos dos assaltantes? Então Jesus devolve a pergunta. E aí o doutor da lei responde. Ele disse: O que praticou a misericórdia com ele. Disse-lhe Jesus: Vai e faze tu do mesmo modo. Bom, a gente precisa entender, para entender o contexto da parábola, tem bastante coisa que a gente precisa entender para agregar valor na nossa interpretação. A primeira questão com relação à primeira revelação, a revelação hebraica, a revelação mosaica. Então, o povo hebreu ele teve a responsabilidade de trazer para nós a revelação do Deus único, a compreensão do Deus único e de um Deus atuante na nossa vida, de um Deus que participa da nossa vida. Isso é uma coisa que a gente, talvez nós espíritos ainda temos dificuldade, ainda eu particularmente, bastante de compreender isso. Aos poucos a gente vai analisando a forma como Deus age em nossa vida, e aí nós vamos compreendendo como realmente existe um Deus que participa das nossas decisões, que participa das nossas vidas. Allan Kardec coloca isso de uma forma fenomenal na Gênese e nos estudos que ele faz o que é Deus. Então, essa primeira revelação tem esse caráter principal de trazer a revelação do Deus único, e do Deus presente nas nossas vidas. E a gente precisa entender que esse povo era um povo oriental, um povo que tinha costumes bastante diferentes dos nossos. Era uma sociedade patriarcal, uma sociedade onde a família, o pai tinha poderes absolutos sobre a família, inclusive podia mandar, podia excluir, se o filho fez alguma coisa contra a família. Então tinham costumes, era uma sociedade onde a lei religiosa e a lei social não era muito diferente. Então os doutores da lei, eles tinham o poder de julgar as pessoas. A lei, na verdade, era a lei mosaica. Então os livros sagrados, a Torá,
né, que são, na verdade, a reunião dos 5 livros mosaicos, né, o Pentateuco mosaico. E na Torá era onde estava a lei para os judeus, onde está a lei. E eles fazem isso de uma maneira tão sistemática que eles organizaram, eles pegaram todas as imposições que estão na Torá e extraíram isso, e eles chamam isso de mitzvah, que é a lei. São 613 ou 614 mandamentos. São 365 mandamentos negativos, de coisas que você não pode fazer, um para cada dia do ano, segundo eles, e 248, 247 positivos, coisas que você deve fazer, né? Que é o número de ossos do corpo, segundo a tradição. Né? Então, não havia distinção. Aquilo que estava nessa lei era lei, de fato, e ela exigia-se cumprida pelos doutores da lei. Eles tinham, inclusive, o poder de mandar prender, assim como eles fizeram com Jesus, de mandar prender, de mandar... eles eram, de fato, juízes dessa lei. Né? E uma das coisas que está na lei judaica é que todo judeu precisa ir adorar a Deus no templo, que é em Jerusalém. Né? Era na época, né, que o templo não existe mais. Mas o templo era em Jerusalém e eles deveriam ir, todo o judeu que tivesse condição física, que tivesse em boa forma, que pudesse ir, deveria ir a Jerusalém 3 vezes ao ano, na festa de Páscoa, na festa de Semanas e na festa de Tendas. Né? Então isso fazia parte da lei. Outra coisa que a gente precisa entender um pouco do contexto é que lá, uns 700 anos antes de Cristo, houve uma dissidência entre os judeus, então entre as 12 tribos de Israel, aquilo que eles chamam de grande cisma, onde eles dividiram as 10 tribos do norte e as 2 tribos do sul. Então as 10 tribos do norte, a capital ficou na Samaria, e as 2 tribos do sul, a capital em Jerusalém. Tá? Então isso foi essas 10 tribos do norte e do sul, essa cisma foi uma coisa que foi crescendo, coisa tão grande que eles, de certa forma, ficaram até meio que inimigos. Tá? Isso é bastante relevante para a gente entender a parábola. Então como Deus deveria ser adorado no templo, e como eles brigaram, se separaram, então, e o templo era em Jerusalém, na Samaria eles fizeram outro templo para eles poderem adorar a Deus na Samaria. Então isso é bastante relevante, por quê? Porque os samaritanos não faziam a peregrinação a Jerusalém. Por que isso é importante? Porque a parábola, ela está dentro do contexto da viagem que Jesus fez de Jericó a Jerusalém, para a Páscoa. Então lá no capítulo 9, no finalzinho do capítulo 9 de Lucas, aí Jesus manifesta a vontade de ir a Jerusalém para passar a Páscoa. E ele tem um inusitado, ele decide fazer esse caminho passando pela Samaria, que não era o caminho que as pessoas faziam normalmente. E aí os apóstolos, né, concordam, beleza, vamos. E aí João e Tiago então saem na frente e vão para a cidade para procurar hospedagem, para quando Jesus chegasse tivesse um lugar para ficar. E quando eles vão então a Samaria, os samaritanos, sabendo que eles estavam em peregrinação para Jerusalém, para a Páscoa, e como os samaritanos não faziam essa peregrinação, e como existia uma dissidência entre eles, eles eram de certa forma inimigos, né, de ideais, existia uma discordância forte entre eles, os samaritanos não os recebem, não os hospedam. Né? Então, e aí eles voltam, né, João e Tiago voltam e falam para Jesus, olha, eles não vão hospedar a gente. Você quer que a gente mande um fogo para destruir tudo e matar todo mundo? Aí Jesus falou, não, vocês estão doidos. Eu vim para que tenham vida, né, não para destruir ninguém. Né? Então essa parábola ela tem uma referência muito forte a esse ponto. Né? Então Jesus, quando ele fala a parábola para o doutor da lei, ele também está ensinando os apóstolos que estavam ouvindo. Né? Então, e é uma coisa interessante, porque os apóstolos ficaram muito sentidos com isso, porque era um costume oriental, né, do povo oriental, receber as pessoas, os viajantes, né, dar hospedagem aos viajantes.
né? Então, mesmo nesse contexto, era de se esperar que recebesse, mas justamente por essa questão da peregrinação, por essa questão da dissidência, eles não recebem. Então, realmente, os discípulos ficam com isso marcado, né? E aí Jesus fala, não, a gente não vai destruir ninguém, nós viemos aqui para que todos tenham vida, né? E eles seguem a viagem. E quando eles chegam em Jerusalém, eles são recepcionados pelo doutor da lei, né? Então o doutor da lei já conhecia da fama de Jesus, né? Jesus já era, nessa fase, né? Já tinha, já estava fazendo suas pregações, e os sacerdotes todos já, de certa forma, sabiam, né, que muitos dos ensinamentos de Jesus desafiavam, de certa forma, aquilo que os sacerdotes pregavam e interpretavam da lei, né? E então, esse doutor da lei, ele, que é bastante interessante na passagem, nos coloca que o doutor da lei deseja testá-lo. A gente não pode se enganar, esse homem que deseja testar Jesus era um homem extremamente inteligente, extremamente conhecedor da lei, das interpretações, né, de todos os estudos da lei mosaica, né, e conhecia de fato toda essa tradição, que naquela época tinha cerca de 1000 anos de tradição de estudo daqueles ensinamentos, né? E ele, por que ele está testando? Porque ele já sabia dessa fama de Jesus, e ele podia, inclusive, dependendo da resposta de Jesus, podia mandar prender ele, se a resposta não estivesse condizente com aquilo, né, que ele interpretava da lei, né? Antes da gente entrar um pouquinho e se aprofundar nisso, eu queria só fazer um comentário. Existe um elemento literário nessa passagem que é muito bonito, para a gente entender como existe poesia nos evangelhos e como a gente precisa se livrar das interpretações literais e entender o evangelho como literatura, né? Essa passagem que eu li para vocês, ela tem uma marcação bastante clara. São 2 tempos, a gente pode dividir em 2 tempos, em 2 cenas, e cada um tem 2 perguntas e 2 respostas. Então Jesus, o doutor da lei, pergunta o que fazer para ganhar a vida eterna. Jesus pergunta para ele o que você lê. Aí o doutor da lei responde a pergunta de Jesus, e Jesus responde a primeira pergunta do doutor da lei. É o primeiro tempo. O que fazer para ganhar a vida eterna? O que diz a lei? Amar a Deus e ao próximo. Jesus fala, faz isso. E aí o segundo tempo, mesma coisa. Quem é meu próximo? Aí Jesus conta a parábola e fala, quem que foi o próximo? Aí o doutor responde, foi o samaritano, aquele que teve misericórdia, e Jesus responde a primeira pergunta, faz isso e viverá. Então existe um elemento literário, poético, e isso está todo permeado nos evangelhos, né? A gente vai ver essas construções em Lucas, principalmente nas parábolas e tal. Então a gente precisa realmente se livrar dessas questões literais de interpretação da Bíblia. A gente precisa compreender os contextos, compreender o contexto daquele povo, da tradição daquele povo, por que eles escreviam dessa forma, os elementos que eles colocavam na literatura, né? Porque isso enriquece a nossa interpretação e enriquece o nosso entendimento daquilo que a gente está se propondo a estudar, né? Então, vamos lá, no primeiro tempo, a gente começa, o doutor da lei faz a primeira pergunta, né? Que era um teste, né? Que era justamente um teste, né? O que fazer para herdar a vida eterna? E, basicamente, o que ele está perguntando é, qual que é o maior mandamento? Né? Como que a gente pode resumir a lei? É mais ou menos essa a pegada da pergunta que ele faz, né? E aí Jesus, claro que não somente os lobos caem em armadilhas para lobos, né? Jesus não cai nas armadilhas. Então Jesus, que diz a lei? Como lês? E aí que a gente vê uma questão fundamental, que essa parábola está falando da questão da interpretação da lei. Porque ele está perguntando, como que você lê essa lei divina, né? Você é um doutor da lei, você conhece as interpretações, conhece os estudos, né? O que diz a lei? E a resposta que ele dá é fantástica, porque a resposta do mestre da lei, ele cita 2 passagens do Velho Testamento. Ele cita a primeira, que é o Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Amarás teu Deus
com toda a tua alma, toda a tua força. E no Evangelho, o evangelista ele deu uma acrescentada, e toda a tua mente. E ele cita outra passagem do livro de Levítico, capítulo 19, versículo 8. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, como eu falei para vocês, a Torá era aquilo que eles enxergavam como a lei divina. Então, eles extraíam os mandamentos e enxergavam aquilo, então, para cumprir aqueles mandamentos, seria cumprir a lei divina. Só que eram muitos, 613, 614. Eles deram uma resumidinha e tal. Então, os 10 mandamentos de Moisés, de certa forma, eram um resumo desses mandamentos principais, né? Mas ao longo do estudo, né, ao longo de toda essa tradição judaica de estudo e interpretação do Velho Testamento, né, das Escrituras Sagradas, né, eles compreendendo a essência do ensinamento, né, eles conseguiram extrair essas duas passagens e resumi-las como o principal ensinamento da lei, né? E é fantástico, né? E é realmente Jesus concorda, Jesus fala, é isso mesmo, faze isso e viverá, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então Jesus aprova, né, a interpretação, o doutor da lei faz isso e viverá. Só que para o doutor da lei ficou uma coisa assim meio, porque o primeiro mandamento, amará a Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças, era uma coisa que para eles era um pouco mais, já era mais natural, a forma como eles interpretavam e a forma como eles cumpriam com esse mandamento. Tanto que existe essa passagem, essa citação, é justamente ao chamar, que é a passagem que os judeus eles repetem ao longo do dia. Então, quando eles acordam, quando eles vão fazer a oração, eles repetem esse chamar, que é justamente, né, amarás, ouve Israel, amará o teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua mente. Então, eles repetem isso todos os dias. Eles iam para a sinagoga e isso era discutido, e eles interpretavam isso desde criança, desde sempre. Então, para eles, cumprir com esse mandamento estava muito claro. Era ir à sinagoga, era cumprir aquelas questões religiosas, era cumprir. Eles tinham isso, de certa forma, bem interiorizado, que eles cumpriam com esse mandamento de amar a Deus, ou pelo menos que eles entendiam o que fazer para cumprir esse mandamento, né? Então esse era um pouco mais tranquilo. Mas já o segundo mandamento ali, e aí tinha um pouquinho mais de discórdia, né? Que é amar ao teu próximo como a ti mesmo, porque quem que é esse próximo, né? Na época, a interpretação deles, haviam correntes diferentes de interpretação, né? Existiam aqueles que entendiam que o próximo é realmente todos, né? Todos são o próximo. Mas a interpretação principal, a corrente principal é que não, que o próximo é somente aquele do mesmo povo, né? Inclusive a palavra traduzida é irmão, né? E eles usavam isso como uma forma mesmo consanguínea, ou seja, aqueles que participavam da mesma árvore genealógica, da mesma estrutura, ou seja, aqueles do mesmo povo, né? E Jesus, né, Jesus rompe com isso, né? Em Mateus capítulo 5, 43 a 48, ele diz, né, aos discípulos: ouvistes o que foi dito, amarás teu próximo, odiarás teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos. Então essa era uma questão que já vinha gerando polêmica, e talvez até o doutor da lei até já sabia dessas coisas que Jesus estava falando, talvez até por isso que ele perguntou isso, né? Ele queria gerar discussão, queria gerar polêmica, queria entender essa interpretação de Jesus. E é por isso que ele pergunta, então, quem é o meu próximo? E é então que Jesus vai contar a parábola. E aí ele começa a parábola dizendo assim: um homem descia de Jerusalém a Jericó. Era justamente a viagem que ele estava fazendo com os apóstolos no sentido contrário. Ele estava indo para a Páscoa em Jerusalém, indo de Jericó a Jerusalém. Então esse homem da parábola, ele descia de Jerusalém a Jericó. Uma questão interessante da gente saber é que Jerusalém
era o ponto mais alto, ou é o ponto mais alto daquela região, do Oriente Médio. Então, é por isso que o templo ficava em Jerusalém, porque Jerusalém era o local mais alto e o templo ficava no local mais alto de Jerusalém. Então, Jerusalém ele ficava a cerca de 820 metros acima do nível do mar e Jericó 240 metros abaixo do nível do mar. Então, essa jornada era uma jornada morro acima, o que é bastante simbólico, que a jornada de ir até Deus, de ir até o templo, é uma jornada morro acima, uma caminhada que a gente deve percorrer para nos elevarmos até Deus. Então, na parábola, o homem descia, estava voltando de Jerusalém. E aí, ele foi espancado, despojado, semi-morto. Por que isso é importante? Naquela época, como as pessoas se reconheciam? Então, elas se reconheciam pela forma de vestir, pelo sotaque, pelas fisionomia. Então, cada tribo, cada povo se distinguia justamente por esses elementos. Pela forma de vestir, pelo sotaque, pela língua, e um pouco pela fisionomia não tanto, mas também, dependendo dos povos. Então, quando Jesus coloca que o homem foi despojado, ele estava nu, ele estava sem roupa, então não dava para reconhecer ele pela roupa, ele estava desacordado, então não dava para conversar com ele, perguntar e descobrir de onde que ele era, nem ouvir o sotaque dele, nem a língua que ele falava, e ele estava todo ensanguentado, todo desfeito, de forma que não seria fácil reconhecer também pela fisionomia, dizer se ele era uma coisa ou se ele era outra. Então a parábola justamente está querendo dizer que quem é aquela pessoa? Não sabemos, é isso que ele está querendo dizer, não importa. Não sabemos de onde que ele é, de que origem, não sabemos. É uma pessoa que foi realmente, que está numa condição que precisa de ajuda. E aí o sacerdote descia de Jerusalém. O que isso está querendo nos dizer? Está querendo dizer, se ele descia de Jerusalém, quer dizer que ele cumpriu com as suas obrigações religiosas. Ele foi ao templo, cumpriu com as suas obrigações religiosas e então ele descia de Jerusalém. Então ele estava quite com a lei divina. Então ele descia e aí ele então encontra com essa pessoa necessitando de ajuda. O sacerdote ele não podia colocar a mão em defunto, em gente morta, porque isso de certa forma era, no simbolismo, aquilo podia contaminar, pelo trabalho religioso que ele tinha, ele não podia se contaminar relando em pessoas mortas, Então ele olha lá, o cara está desacordado, não sabe se está vivo, não sabe se está morto. Daí ele, pensa, se for o meu próximo eu preciso ajudar, mas não dá para saber se é judeu, se não é, vai que eu relo nessa pessoa e ele está morto, o que as pessoas vão pensar de mim? O que vai ser? Então ele pensou em si, ele não pensou no outro. E ele passa então de largo, porque ele não sabia se era um judeu, se era alguém da tribo dele que realmente precisava de ajuda. Ele não decidiu não se arriscar, não se colocou à disposição. Estava quite com a lei divina, estava descendo lá de Jerusalém, aquilo não cabia a ele. O levita é o ajudante do sacerdote. Então, nas funções do templo, o levita era o ajudante do sacerdote. E quando o levita passa, se o sacerdote não ajudou, ele que não vai ajudar. E isso é bastante interessante, porque a gente vê como muitas vezes nós seguimos as pessoas e não as doutrinas. Como nós elegemos algumas pessoas como representantes das ideias, e seguimos a pessoa e não a ideia. E Jesus nos alertou sobre isso, para que tomemos cuidado, porque senão podemos ser cegos conduzindo cegos. Ambos vão cair no abismo. Então o levita também passa ao largo e deixa a pessoa em necessidade. O samaritano, ele estava em viagem. Não sabemos se ele estava descendo, se ele estava subindo. O levita também, descia de Jerusalém, descia. O samaritano, ele simplesmente estava de passagem, Ou seja, não importa se ele estava quite com a lei divina ou não. Não é esse o relevante, o fato. A verdade é que ele se compadece. Que ele vê aquela pessoa e se compadece. E
quando ele se compadece, ele permite que o amor que ele tem a Deus mexa com a sua estrutura. O amor que ele tem a Deus toma conta dos seus sentimentos e das suas atitudes. E por amar a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todas as suas forças, ele se arregimenta para buscar ativamente ajudar aquela pessoa necessitada. Então ele ata os ferimentos, ele derrama o óleo e o vinho, ele coloca a pessoa sobre o seu animal, e ele vai como um servo da pessoa, conduzindo o animal a pé e a pessoa no animal, leva para a hospedaria, cuida das feridas, paga o hospedeiro, e diz ainda que vai voltar, e que se tiver alguma coisa a mais, ele vai pagar a diferença. Então, quando Jesus falou isso, o doutor da lei devia estar arrepiando nas bases, né? Por quê? Porque justamente existia essa rixa, essa dissidência com os samaritanos. E quando Jesus coloca o samaritano como exemplo de cumprir a lei, né? Então aquilo com certeza absoluta foi um grande choque para o doutor da lei, né? Mas ele entendia a lei, essa que é a verdade. Ele sabia o que ele estava fazendo quando ele pergunta quem é meu próximo, quando ele quer racionalizar sobre quem é meu próximo, quando ele quer buscar na lei interpretações que ratifiquem a ideia dele de que o próximo é só aquele que é o judeu e os outros não são, né? Então, na verdade, ele estava buscando, racionalizando as suas desculpas para aquilo que na verdade ele sabia já. Tanto que quando Jesus lhe pergunta, quem se tornou o próximo daquele que estava em sofrimento? Né? E aí o doutor da lei responde, aquele que teve misericórdia. Então ele entendia, ele sabia, na verdade. Né? Mas às vezes, como nós, a gente sabe, mas a gente não quer saber muito, não. A gente busca as interpretações que não são mais convenientes. Então Jesus responde, faze o mesmo e viverá. E nessa pergunta que Jesus faz para ele, tem um ensinamento bastante significativo, porque ele diz, quem se tornou o próximo daquele que estava em necessidade? Nos ensinando que o próximo não é algo que nós somos, que a gente nasce, mas que a gente se torna, que a gente conquista. Se tornar o próximo do outro é uma atitude ativa, exige a nossa vontade, exige que a gente participe dessa decisão. Porque às vezes o nosso pai, a nossa mãe, podem estar do nosso lado, viver uma vida inteira, mas não ser o nosso próximo, ou não sermos o próximo deles. Porque como os tratamos, não os tratamos como de fato devemos amar ao próximo. Então é preciso que a gente reflita sobre a necessidade de nos tornarmos o próximo. Allan Kardec, ele de certa forma faz uma pergunta parecida com a do doutor da lei para os espíritos. Na pergunta 642 do Livro dos Espíritos, ele pergunta assim, basta o homem não fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar uma situação futura? Então a gente vê aqui o paralelo, né, entre assegurar a vida futura, né, o que fazer para herdar a vida eterna. A pergunta podia ser a mesma, né? E a resposta dos espíritos, ela vem justamente em acordo com essa necessidade do nosso exercício da vontade, do exercício do nosso ímpeto de sermos ativos naquilo que entendemos que devemos fazer. E a resposta é não. Cumpre ao homem fazer o bem no limite das suas forças, e responderá pelo mal que ocorrer pela falta do bem que fez. Então, se a falta do seu bem ocasionou um mal, você vai ser responsável. Então, o levita, o sacerdote que passou ao largo daquele homem,
o mal que poderia lhe ocorrer, talvez vir a morte, responsabilidade deles, né? Então, os espíritos testificam e decodificam a lei divina de tal forma que Allan Kardec coloca como estandarte da doutrina espírita: fora da caridade não há salvação. Essa caridade ativa que nós temos que compreender, né? É esse que não basta a gente simplesmente subir ao templo e nos apresentarmos a Deus e acharmos que estamos quites com a lei divina. As nossas oportunidades de praticar o bem são responsabilidades nossas, de exercermos aquilo que já sabemos, de cumprirmos com a nossa parte naquilo que nos cumpre junto à vontade divina, de fazermos o que Deus espera de nós, né? Então, quando Allan Kardec, quando os espíritos respondem isso, eles estendem esse conceito, né, de caridade. E aí a gente vê essa questão daquilo que nós começamos falando, do espírito de sequência da revelação da lei divina. Então existe um novo prisma agora no entendimento disso, né? Os espíritos nos revelam que não só a gente precisa ajudar, mas que se a gente não ajudar, nós vamos ser responsáveis. Ou seja, fazer a caridade não é fazer algo mais. Fazer a caridade é nossa responsabilidade, que tem muito a ver com aquele sentimento que eu disse no começo. Nós que temos a luz da doutrina espírita nas nossas vidas, diante de um mundo cheio de tanta dor, tanta angústia, tanto sofrimento, será que não é a nossa responsabilidade agir para propagar essa doutrina no coração das pessoas? Não estamos falando aqui de convencimento, estamos falando de vibração, de energia, de sermos espíritas, não na casa espírita, mas em nossas vidas, de realmente testificarmos, vivenciarmos a lei divina no nosso dia a dia, para que sim, a doutrina espírita possa ter o papel que lhe cabe de liderança na transformação desse planeta para um planeta de regeneração, né? Então, os espíritos estendem esse conceito de caridade, mas eles estendem também o conceito de próximo. Quando os espíritos nos ensinam que toda a vida tem a mesma origem, que todos nós fomos criados simples e ignorantes, que todos os princípios inteligentes são criados da mesma forma, nós estamos estendendo o nosso conceito de próximo, porque toda a criação viva está em igualdade perante o Criador. Joana de Ângeles tem uma passagem no livro Plenitude que me toca profundamente. Ela fala assim: o homem que pensa é responsável pela preservação da vida, que se manifesta em outros matizes e faz parte do conjunto que lhe sustenta a existência, possibilitando a evolução de todos os seres e princípios vitais. Quem é meu próximo? A gente poderia repetir hoje essa pergunta. Todos os seres e todos os princípios vitais que existem no universo são o nosso próximo. A dor da natureza que estertora nos absurdos que nós cometemos para com ela, é nossa responsabilidade. A dor da sociedade, de todas as sociedades que sofrem com os abusos, com a intolerância, a dor de todos os seres excluídos, de cada um daquele que não tem o que comer, que não tem acesso a uma dignidade de vida, aqueles que estão abandonados,
àqueles que não têm família, que não têm quem os cuide. A dor de todos estes seres é nossa responsabilidade. A dor dos nossos companheiros de jornada, do nosso pai, do nosso filho, da nossa mãe. Todas essas dores estão conectadas a nós. Todas. Né? Porque todas são iguais perante Deus. Todos somos o próximo. Todos somos irmãos. Né? E é nossa responsabilidade, nosso dever, agir com caridade perante todas essas dores. Todas elas. Será que nós estamos entendendo isso? Será que nós, como o doutor da lei, já não sabemos que todos são o nosso próximo, que a natureza é nosso próximo, que todas as sociedades são nossas irmãs, que todas as dores são nossas responsabilidades? Mas será que a gente também não está querendo interpretar o nosso próximo como aquilo que está mais fácil, aquilo que está mais perto, só a nossa família, só a nossa cidade? Será que nós também não estamos criando recursos racionais para excluir? Não, mas eles fizeram por merecer, eles que fizeram isso. O cara está sofrendo porque também nunca fez nada. Será que nós também não estamos criando desculpas racionais para não nos enxergar como próximo de todos? Então, esse progresso espiritual de olharmos a lei divina, absorvermos a lei divina, interiorizar e agir de acordo com aquilo que nós já compreendemos da lei divina, depende do exercício da nossa vontade. Não esperamos que o outro vá fazer por nós. Temos que ter o ímpeto de fazer. Temos que deixar de lado o nosso passado, em que imitamos os sacerdotes e o levita, em que temos passado ao largo das dores do mundo, para, como os bons samaritanos, verdadeiramente, compreendendo a lei divina, agirmos de acordo com aquilo que já sabemos, e ativamente praticarmos a caridade, ativamente amar ao nosso próximo, e assim conquistar a vida eterna. Muito obrigado.